que eu fiz um curso 100% gratuito, pensando em você, para te ensinar do zero ao avançado como que você cria um site institucional. Um tutorial absolutamente pega pela mão e leva até o final. São 12 aulas. As 12 aulas elas vão ficar numa playlist aqui. E nisso você vai aprender a criar o menu, você vai aprender a criar as sessões, as informações. São coisas que eu já ensino aqui no canal no geral, mas para você criar aquele sistema ao redor, principalmente ali o blog e outras configurações importantes, é interessante que você assista todas as aulas. Então aproveite porque está gratuito. Só tem um adendo, que é porque esse curso ele foi gravado em 2023. Tendo sido gravado em 2023, tem algumas mudanças de layout ali que você vai perceber. Mas peraí, esse layout está diferente, Robson. E aí, como é que faz? Pois não seja um apertador de botão. Se você não é um apertador de botão, comenta aqui embaixo, olha o foguete. Porque eu sei que você é um cara que faz acontecer e não fica dependendo do que o Robson ou qual outra informação o guru vai te passar para você saber onde clicar. É muito importante que você saiba o que você está fazendo, entendendo o que eu estou falando. Vai estar diferente o layout? Vai, mas o que importa é a informação, e a informação é bastante valiosa. E claro, já clica no sininho das notificações para não perder nenhuma aula nova, porque eu vou lançar aqui nos próximos dias, beleza? Meu nome é Robson Oliveira, eu sou web designer, criador de sites, ensino você a como ganhar 10 mil reais por mês criando landing pages da sua casa. É isso aí. Então, a partir desta aula, nós vamos aprender a fazer um site. E aqui eu quero mostrar para vocês o passo a passo, só que levando em consideração que você já tem um conhecimento prévio, principalmente do funcionamento do WordPress, e além disso, de algumas outras informações que vão sendo trabalhadas aqui, mas que é muito importante que você já tenha uma base anterior. Então, se você está entrando aqui justamente para já começar dessa parte, que seria especificamente a parte de sites, e que compõe ali o nosso conjunto, né? Isso é muito importante para que você não chegue aqui e fique, às vezes, tropeçando em algumas informações que eu posso acabar passando por cima, justamente porque nós já falamos sobre ela. Ainda assim, eu vou tentar mostrar para vocês com o máximo de detalhes e minúcia possível, porque isso é muito importante para quem está ensinando. Muitas vezes uma coisa ou outra a gente deixou passar lá atrás, então a gente vai pegar esse passo a passo e ir bem minuciosamente em cada informação. E dito isso, a gente já começa aqui na interface do WordPress, que aí eu vou fazer um site aqui e vou mostrar para vocês principalmente algumas diferenças com relação à página de vendas. E por que é interessante você ter esse conhecimento? Porque isso aqui fica como um bônus aí para você, tá? Você que é meu aluno do coração. E muito importante que você se atente aos detalhes que eu vou passar aqui para poder não ficar perdido depois. Vamos lá. O primeiro ponto que é muito importante num site, e que no caso a gente já está muito ciente, é justamente instalar o tema, que seria o Hello. Você clica em aparência e clica em temas, né? Que aí ele vai te dar a possibilidade de você adicionar o tema. Caso você não tenha um tema, você clica em adicionar novo e pesquisa aqui por Hello, tá? Hello Element. Hello Elementor, ok. Adiciona e ativa, porque aí a gente já tem um ponto de partida. Todo o nosso site ele vai ser construído em cima desse tema. Feito isso, a gente vem então em personalizar, que é no personalizar que a gente vai colocar algumas informações importantes. A questão da identidade do site, que aí a gente coloca uma logo que represente esse site, e logo em seguida a gente coloca um favicon, que é um formato de logo mais quadrada, ok? Num tamanho menor até 512 por 512 pixels. Joia. E aí você também coloca um título para o site, uma descrição, né? Tudo isso é assim importante. Por que isso apareceu aqui? Não sabemos, mas tá, vamos lá, publicar. O site ele fica inicialmente assim. Eu estou usando aqui uma instalação do WordPress tecnicamente limpa, em que eu não tenha outras informações antes, justamente para poder facilitar para vocês. Só que algumas coisas eu já fiz aqui de configuração. Por exemplo, eu já vim aqui nas configurações gerais, né? Para poder colocar aqui a informação de português do Brasil, para a gente ficar na mesma linha. Além disso, na parte aqui ó, de links permanentes, que é muito importante, eu já selecionei aqui o nome do post, tá vendo? E na parte de leitura, que é o terceiro ponto importante aqui nas configurações, ele está perguntando aqui, sua página inicial exibe. Aí você tem posts recentes e uma página estática. Que nesse caso eu vou selecionar uma página que vai ser a home, só que eu não vou fazer isso agora. Tá? É só para você entender que a gente vai precisar disso aqui. E aí a gente já pode diretamente partir aqui para a parte de páginas. A minha interface ela vai estar um pouquinho diferente, porque eu já instalei aqui alguns plugins. Por exemplo, eu já instalei o Crocoblock e o Jet Engine, que a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Que esse site ele tem um sisteminha de pesquisa interno,
onde eu vou fazer uma lista ali para que o meu cliente possa colocar os alunos dele dentro do site, tá bom? E esse site especificamente ele vai seguir um wireframe que eu vou mostrar daqui a pouco. O wireframe é basicamente você criar uma construção pregressa do site para o seu cliente ver como ele vai ficar, aprovar ou não aquilo ali, tá? E aí eu já criei algumas páginas clicando em adicionar nova e criei as páginas aqui, criei as páginas artigo, home, nossos alunos. E o site ele vai ter algumas informações a mais, vou mostrar para você agora, tá bom? Esse aqui foi o wireframe que eu fiz para o meu cliente, que ele pediu para eu fazer para ele poder ter mais ou menos uma ideia visual de como poderia ficar o site. Esse wireframe ele respeita a identidade visual do site. Se você não tem conhecimento sobre identidade visual, a gente já tem aula aqui também, muito importante que você vá lá assistir, tá bom? E aí, além disso, você tem as informações que ele queria que eu colocasse, na cadência que ele queria que eu colocasse, e seguindo aqui já as orientações. Uma parte muito significativa disso aqui eu já tenho isso pronto, o que vai facilitar a minha vida. E nesse caso eu estou utilizando aqui uma coisa que é o efeito composto, porque eu já tenho trabalhos pregressos desse cliente e vou aproveitar isso para trazer aqui. Isso vai facilitar a minha vida. O que isso significa? Tudo que eu te ensinei lá atrás sobre construção de sites vai servir para você, desculpa, sobre construção de páginas, né? Vai servir para você utilizar agora, que aí você vai somando todas essas informações que você já tem, e aí agora você vai só utilizar elas para o quê? Para ganhar tempo. Então você consegue cobrar muito mais um projeto como esse, que ele é um projeto um pouco com valor agregado maior, ele é um projeto mais complexo, né? Obviamente mais difícil, mas que te permite ganhar muito mais, e aí você vai pegar informações que você já tem. Então você consegue ganhar muito mais trabalhando muito menos. Essa é a grande mágica de se trabalhar com esses mecanismos. Sites, landing pages, páginas de venda, páginas de captura para lançamentos. Então, beleza. Temos aqui o nosso wireframe, vamos seguir. Arrisca isso aqui. Meu cliente ainda não me passou a copy, mas eu já vou colocando as informações da forma como elas estão aqui, para que a nossa vida seja facilitada. E quando ele trouxer a cópia, eu só coloco os textos conforme ele me mandar. Ok? Joia. Temos a página home, nossos alunos, parará por artigos, né? E observe o seguinte, você tem aqui um menu superior. Acredito que o primeiro ponto que nós possamos começar aqui seria justamente fazendo esse menu superior. Então esse é um dos temas dessa aula, tá bom? Que é a gente saber mais informações sobre como começar aqui. E aí a gente pode começar especificamente sobre falando de menu, que é uma coisa simples, porém não óbvia. Para você criar o seu menu, você vai vir aqui em aparência, menus, e ele já começa a nos dar as opções. Esse nome do menu eu vou colocar menu principal, MS Educação. Clico então em criar menu. Lembra quando eu falei para você que eu já criei algumas páginas antes de começar essa aula? Pois é. Eu vou então aproveitar essas aulas que eu já tenho, essas páginas que eu já tenho, para poder colocar elas no menu. Artigos, nossos alunos e home. Adicionar ao menu. Ele já traz aqui para a gente dessa forma. Para eu reordenar esse menu, eu vou pegar aqui, por exemplo, o home e vou colocar aqui por cima, depois em nossos alunos e depois em os artigos. Porque lá no nosso wireframe a gente tem home, nossos alunos, artigos, sobre contato e lista de espera, são informações que vão ficar direto na home. Então eu não preciso criar páginas especificamente para elas. O que a gente vai fazer é criar esses menus aqui, só que eu vou colocar o quê? Âncoras. E aí eu já vou te ensinar a fazer as duas informações ao mesmo tempo, o que vai te poupar um tempo enorme quando você estiver ali construindo. Uma informação adicional, eu vou deixar essa informação para daqui a pouco, eu acho um pouco mais fácil, né? Mas aí, por exemplo, você tem aqui dentro do menu 4 opções. Você tem a opção páginas, posts, links personalizados e categorias. Posts e categorias têm relação com blog. Então, se você quiser criar um menu dentro do seu blog que tenha justamente algumas informações específicas de posts específicos, você consegue criar aqui. Da mesma forma, se você quiser criar as categorias lá para poder fazer os seus artigos dentro do site, você também consegue criar menus apenas de categorias. E aí você pode criar quantos menus você quiser para utilizar ele dentro do site, da forma como você precisar, tá bom? Joia? E aqui o nosso objetivo é criar links personalizados. Lembra que o nosso cliente colocou aqui, sobre contato lista de espera? A gente vai pegar o nosso link inicial e aqui na URL
você coloca esse link, barra, você vai colocar um jogo da velha e o nome desse menu, especificamente como você vai colocar lá na âncora. Tá? A gente vai fazer isso quando a gente for fazer as conexões, você vai entender essa parte. Então aqui, ó, vou colocar sobre, sobre, texto do link, sobre, adiciona ao menu. Faço a mesma coisa para os outros dois, que seriam contato e lista de espera. Venho aqui, barra, jogo da velha, contato, link, contato, adicionar ao menu. E por fim, hashtag lista, hashtag foi ótimo, né? Lista de espera. Uma outra possibilidade que eu poderia colocar é colocar só o jogo da velha. Jogo da velha, lista de espera. Por exemplo, só que corre o risco de, caso eu esteja numa página que não seja a página inicial, e aí eu quiser usar justamente essa âncora, ao invés dela puxar para a âncora na página correta, ela vai tentar puxar dentro daquela página. O hashtag ele é um apontamento dentro de uma página específica. Por isso que nesse caso aqui, ó, a gente precisou colocar contato e sobre, tá vendo? Com o domínio total. Porque nesse caso aqui é um subdomínio, né? Com mais o domínio dele aqui e as demais informações. Beleza? A informação que eu queria passar para você um pouco antes, que não deu para eu poder passar, é que é o seguinte, se você pega e coloca essa informação embaixo de um menu, você está criando um submenu. Ele está colocando aqui como subitem, né? Mas seria um submenu. Então, na hora que você tiver o menu, aí na hora que você passa o mouse por cima, essa informação aqui aparece. Que é quando você quer, por exemplo, criar um tipo de menu específico, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Feito tudo isso, a gente vai então salvar esse menu. Menu salvo. Muito perfeito. Então esse é o primeiro passo para a gente ter ali o nosso site. Porque sem o menu, você vai observar que ele não vai ter nada lá, mas como a gente já criou o menu, ele já vai ter informação. Caso você não tenha o menu, olha só o que vai acontecer. Vou mostrar aqui, vou dar um spoiler para você. A gente teria isso aqui, ó, que seria uma informação em branco. Então, na edição dessa página aqui, quando eu coloco aqui para editar com Elementor, né, essa página, ela não tem menu. Então fica um espaço vago ali, que aí nesse caso dificulta um pouquinho a nossa vida. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho menu. Mas vocês perguntam, Robson, mas você já não está editando aí? Já não está tudo pronto? Na verdade, isso aqui é um outro domínio. E aí eu estou utilizando um outro domínio, que é de onde a gente vai tirar algumas informações aqui para colocar lá. É aquilo que eu estava falando com você de facilitar a nossa vida. Gente, presta atenção. Se você usa isso aqui como uma ferramenta para você facilitar seu trabalho, ganhar tempo, você está o quê? Economizando tempo, ganhando dinheiro. E tempo é dinheiro. Então você está, tecnicamente falando, economizando dinheiro, sabe? Você consegue se dedicar a outras coisas, pegar mais clientes, pegar mais projetos e, consequentemente, ganhar mais. Se você quer ganhar mais de 10 mil reais por mês com isso aqui, você precisa necessariamente fazer isso que eu estou te mostrando, tá bom? Joia. Então, voltando lá, né, no nosso site, com o nosso menu já criado, vamos então aqui em páginas e vamos começar a editar a nossa home. Só que antes, lembra que a gente instalou aqui um tema? E aí esse tema, ele vai nos possibilitar algumas coisas bem interessantes. Só que eu preciso mostrar para vocês através da home mesmo, porque é dali que a gente começa a tomar partida de como que vai funcionar o nosso site. E prestando bastante atenção na cadência das informações, porque um site ele tem algumas coisas muito específicas, tá bom? Beleza. Vamos então aqui na nossa home, editar com Elementor. Vamos então entrar na segunda fase aqui da nossa aula. Ele abre para a gente o painel do WordPress, que a gente... Desculpa. Ele abre para a gente o painel do Elementor, que a gente já tem uma certa familiaridade, espero eu, né? Muito importante, tá, gente? Ter essa familiaridade aí, porque... né? E aí, eu tenho aqui algumas informações e para a gente começar, clicamos então em configurações e aqui, ó, ao invés de a gente utilizar o canvas do Elementor, a gente vai utilizar Elementor de largura total. O Elementor de largura total é o que faz com que o site vá para... Você coloca aqui em atualizar. Tem essas informações aqui, mas isso aqui vai sair daqui a pouco. Não precisa se incomodar com isso, tá bom?
Primeiro passo, então, é a gente criar o nosso menu e o nosso cabeçalho. Você vai clicar nesse menu sanduíche da parte superior e um adendo importante, caso a sua interface esteja diferente disso, pega pela consciência de onde que ficam essas informações, não necessariamente onde eu estou clicando aqui, tá? Essa informação ela vai estar dentro de um menu na parte superior do site. Se tiver mudado o layout, que é como eu já expliquei, a questão de você ter layouts líquidos hoje em dia, né? Os layouts estão mudando o tempo inteiro. Se foca basicamente no que eu estou fazendo e não apenas no que eu estou falando. Tenta entender isso globalmente falando, tá bom? Beleza? Então você clica no menu sanduíche, construtor de tema, que é aqui que a gente vai começar a construir o nosso tema literalmente. Você tem header, que seria cabeçalho, footer, rodapé, single post, que seria para o blog, single page blog também, archive blog também, search result blog também, loop item, esse aqui é novo, esse aqui depois eu tenho que ver o que é, que aí eu vou trazer para vocês também. E aí você vai clicar aqui em header. Você já tem algumas opções de menu, que são pré-prontas, tá? Todos eles são para Elementor Pro, e aí você precisa depois conectar a sua conta aqui. Poderia pegar algum desses exemplos? Poderia, mas eu não vou usar porque eu já tenho o meu exemplo básico na cabeça, não vou precisar dele, porque ele na verdade já está até criado, né? Que aí você vai inclusive somando aí na quantidade de informações que você precisa, tá? Clique então aqui em, se bem que ele não precisa, tá? Vai. Clica no X, no meu caso, né? No seu caso, você pode clicar em algum daqueles outros lá, justamente para poder facilitar a sua vida também. Container. A gente já está trabalhando com um container, tá bom? Vou clicar aqui em mais. Ele já me permite criar um container. Vou criar aqui para poder deixar esse espaço direto, mas não é isso que eu quero fazer. Eu vou levar desse outro site essa informação que eu já tenho criada aqui, justamente para poder facilitar a minha vida. Nesse outro site onde eu estou trabalhando, que igual eu falei para você, a gente tem esse acúmulo, né, o efeito composto, como eu já tenho essa informação, para mim é muito mais fácil. Vou então clicar aqui, copiar, e aí eu vou levar essa informação para cá. No editar container aqui, ó, que seriam esses 6 pontos juntos, né, eu digo que é como se fossem aqueles lugares que a gente aperta assim para criar um deslizo, sabe? Clica aqui com o botão direito, colar de outro site. Pronto. Informação resolvida, situação resolvida, tá? Aqui, gente, lembrando, eu estou no elemento header. E por que eu estou sendo chato e específico com isso? Porque é uma coisa que causa muita confusão na cabeça da gente, até a gente entender que diachos é esse tal de header e por que aqui funciona e lá não funciona, é porque são sistemas diferentes. Quando você está criando a página especificamente, ela leva em consideração apenas as estruturas que você está criando. Então, você está criando uma página que você pode criar uma landing page, você pode criar uma informação, mas aqui não, aqui você está criando o sisteminha do site, você está criando o tema do site. E o tema do site, ele fica por cima das páginas. O tema do site, se você for comparar com uma casa, pensa que a sua casa é um site. O tema do site seriam as paredes externas e tudo aquilo que dá a cara da sua casa. O tipo de piso, a cor das paredes, o tipo de informação que você vai colocar. Enquanto que as páginas seriam aquilo que você coloca, por exemplo, nos cômodos. As paredes internas e os cômodos seriam as páginas. Cada cômodo é uma página. Mas as características gerais que são globais dentro da sua casa seriam justamente o tema do seu site. Ok? Vai. Então, para a gente não se perder, vamos voltar lá. Estamos aqui, então, na head do site. E aí, seguindo aqui o nosso visual, vamos pegar, então, o RGB dessa informação. Eu já tenho o RGB dessa informação. Eu estou meio que pulando etapas aqui, mas eu queria mostrar para você primeiro a criação dessa head, que era já para a gente se livrar disso logo, tá? Vem então aqui, clássico, vou colocar 14, 14, 14, mas daqui a pouco a gente vai trazer as informações clássicas do site, né? Todas as informações que elas são globais dentro do site, a gente vai trazer aqui já para facilitar a nossa vida e aí a gente já vai pegar informações globais, o que vai deixar o nosso processo um pouco mais ágil. Só que eu precisava mostrar isso aqui para vocês, porque se eu fizesse primeiro a outra informação, a gente teria uma quebra da ideia que a gente está fazendo aqui agora. E observe o seguinte, esse menu aqui, ó, ele é exatamente esse outro aqui. Quando eu clico no mais,
Desculpa, eu vou clicar aqui no adicionar modelo. Eu peguei justamente esse bloco aqui, ó. Se eu inserir esse bloco, que seria um dos blocos que estão disponíveis para mim, tá vendo? Ele está pedindo para eu conectar na biblioteca de modelos. Que maravilha. Bora então conectar na bendita da biblioteca de modelos. É porque eu já tenho uma conta, tá vendo? Eu já tenho uma conta, que seria essa daqui. E aí essa conta, eu uso ela para poder entrar nas livrarias do Elemento, tá? Ele vai conectar as aplicações, este bloco também. Inicialmente não aplicar, porque ele vai pegar as informações de cores globais e fontes globais, tá? E é basicamente aqui, ó, tá vendo? Ó, a mesma coisa, tá? Ele fica até um pouquinho mais organizado, eu acho que eu gostei mais dele. Vou manter. E nesse caso, eu já vou mudar essa informação aqui, ó, para colocar a logo oficial. É porque eu acredito que eu devo ter precisado aumentar um pouco a logo. Enfim, né? E aqui eu vou colocar a informação do botão. Essa informação do botão ela já está aqui na minha head. Ela não está na minha head. Que vida bandida. Meu Deus. Mas tudo bem. Vou pegar então um outro exemplo, que seria esse aqui. Vai ficar um pouco confuso agora, mas vocês vão entender no final das contas, tá, gente? Então, não se acanhe. As coisas são assim mesmo, o mundo ele é assim mesmo. Vou pegar aqui essa informação, vou copiar esse botão. E aí eu vou colocar esse botão aqui, ó. Uma informação nova que surgiu aqui é a seguinte. Temos um botão. E esse botão está ocupando basicamente 100% da largura. Só que aqui eu vou precisar diminuir para que ele ocupe menos. E o texto deste botão específico, que vocês estão careca de saber como é que você cria um botão, né, gente? Pelo amor de Deus. Seria área de membros. Nós não vamos configurar ele agora, tá bom? Vou vir aqui em avançado para tirar o padding dele. Padding que imagino eu vocês também saibam o que é. Ah, Robson, eu não sei o que é padding. Volta lá nas aulas anteriores, porque se você pulou etapas, você vai acabar atrasando os outros alunos, porque é muito importante que a gente esteja no mesmo patamar, para que você não fique perdido, tá? Joia? Então aqui nosso menor está basicamente criado. Puxando mais ou menos a mesma ideia aqui. Vou colorir então este container, clico aqui, estilo 141414, que é justamente essa cor, tá bom? Para que a informação não suma, vou clicar aqui e apenas para que ela não suma, a gente vai pegar esse texto aqui e vamos colocar ele em branco. Tudo isso aqui vai mudar, a gente ainda vai voltar nessa informação daqui a pouco, para que nós não nos percamos. Vou apagar então esse menu superior, vou apagar esse outro aqui. Agora que a gente criou a nossa head ela já está basicamente próxima daquilo que o nosso cliente quer aqui, ok? Não está com as mesmas fontes, ainda não está com as mesmas cores, porém, a gente já conseguiu trazer basicamente a estrutura geral, que é o que mais importa. Não vamos falar de mobile agora, a gente ainda vai falar de mobile mais para frente, porque o menu ele tem um estilo específico, ele tem umas características bem específicas quando se trata de criação aqui, tá? Vou então só atualizar e aí save close. Só que agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou tirar isso aqui. E aí eu vou clicar aqui, ó, em Display Condition. E esse Display Condition, ele aparece tanto aqui quanto na hora que você vai salvar. Vou mostrar para você. Quando você clica em Display Condition, ele abre essa mesma tela. Que é justamente essa tela que acabou de aparecer. E essa tela, Display Condition, ela só vai aparecer quando você estiver criando um tema ou informações que são globais dentro do site. Por isso que eu estou falando para você que o site ele tem essa característica diferente, porque ele é global, ele pega todas as informações gerais para poder aplicar ela em todos os cenários possíveis. É basicamente essa a grande diferença entre um site e uma landing page. A landing page você vai criar ela diretamente ali, você não tem nenhuma necessidade de fazer nada contextual, você não tem necessidade de puxar nenhuma informação a partir do tema. Ao passo que o site não. É por isso que todo site depende de um tema. O tema é o que vai ditar exatamente como cada informação vai se comportar dentro do site. E nós vamos mostrar todas elas nesse módulo. Beleza? Ó, fechamos aqui. Quando eu vou, por exemplo, eu vou fazer uma alteração bem boba aqui. Deixa eu ver. Vou diminuir aqui de 17 para 18 de novo. Quando eu clicar em atualizar. Agora nós vamos utilizar o Display Condition, tá? Você clica em App Condition aqui.
Nesse caso, por ser uma head, ele vai estar em todo o site, entire site. Se você clica aqui, aparecem outras opções, tá vendo? A gente vai usar algumas opções ainda ao longo aqui da nossa explicação desse site, mas num primeiro momento se foca nisso. Clicou em entire site, então save e close. Agora vai acontecer uma coisinha muito interessante, que vocês não estavam esperando. Quando a gente volta aqui para a nossa home, que aqui já é uma construção de página e não de tema, tá bom? Ó, estou construindo tema. Desliguei totalmente, é uma outra realidade. Tanto é que aqui ó, você tem display condition. Na criação das informações gerais não tem display condition. Sacou? Beleza, a gente já trouxe essas informações. Vamos então atualizar aqui e vamos visualizar essas alterações para a gente ver como é que tá ficando. Vamos ver. Tcharam! O site apareceu. Mas espera aí, Robson, como é que esse site apareceu? Como é que esse site não, desculpa. Como é que essa head apareceu? Ela não está aqui. Como é que ela apareceu? Por dois motivos. Primeiro que ela está aqui sim, é porque a gente ainda não atualizou isso aqui. E segundo, porque se você vem aqui em configurações, ó, ele está em Elementor com largura total. Se eu coloco Elementor Canvas, o site não vai aparecer com essa head. Por isso que essa head ela está aqui criada no nosso tema. Então, a partir de agora, todas as páginas que eu criar vão necessariamente ter essa head em cima, desde que o tipo de página seja Elementor com largura total. Beleza? Eu precisei passar por tudo isso para você entender exatamente como que funciona. Vou apagar isso aqui também, porque na verdade é isso aqui ó, que está aparecendo, tá vendo? Isso aqui já é parte da página. Vou atualizar. Vou visualizar de novo, que essa informação agora some, tá vendo? Ó? Continuando aqui, e para que você tenha mais algumas explanações, eu vou então atualizar aqui ó, o nosso construtor de página, porque a partir de agora a nossa head já vai aparecer e com um bônus muito interessante. A partir de agora a nossa head ela vai acompanhar o nosso site até o final. Porém tem uma coisa, quando eu passo o mouse por cima, ele me dá a opção de eu editar a head. Só que como eu estou na construção de página e não na construção de tema, para eu poder fazer essa edição, observa o que vai acontecer. Eu tenho aqui a minha edição convencional de página, correto? Agora eu quero editar minha head. Vou clicar então nessa partezinha aqui para poder editar essa head. Clicou. Agora eu edito a head, mas eu não edito a página. Tudo que eu fizer aqui na head, a partir de agora vai ter o que? O display condition. Porque eu estou editando a head utilizando já o sisteminha que eu já criei. É por isso que no site as informações que você vai colocando elas vão se cadenciando e se tornando cada vez mais relevantes. Porque você consegue reutilizar elas em alguns lugares, você vai entender isso ainda. Então, por exemplo, ao invés de você colocar a head em página por página, você já cria ela aqui. Tá vendo? E a partir de agora você já tem a possibilidade de editar ela aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o rodapé. Vou mostrar para você a questão do rodapé. Porém, antes de mostrar para você a questão do rodapé, eu já queria trazer as informações globais, tá? Que aí vai ficar para a segunda aula. E a partir dali a gente já vai ter um pouco mais de liberdade. Mas eu precisei mostrar isso aqui para você justamente entender que há um progresso aqui e que essa informação é importante para você já dar o seu pontapé inicial. A partir daqui você já tem, assim, 30% do que você precisa para, de fato, o site entrar no ar. E aí o próximo objetivo nosso é já fazer o rodapé. Informação interessante, isso aqui já é um rodapé, tá? Só que ele não está de forma alguma configurado e tudo mais. Parabéns, fogueteiro! Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. Você está de parabéns. As outras aulas vão estar aqui nessa playlist, então já clica lá para poder não perder nenhuma aula. Além disso, claro, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações e não se esquece de dar uma chance aqui para Página Cinematográfica, que é o meu curso de landing pages, que pode te ajudar a ganhar aí até R$10.000 por mês, trabalhando totalmente de casa. Olha que coisa boa, hein? Espero você lá, beleza?